Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo à nossa aula de Umbanda. Vamos então hoje falar do trono da evolução. Lembrando que aqui nós estamos fazendo um estudo muito superficial, tá, gente? Não é aula de teologia, mas a gente está falando aqui dos tronos trazidos, né, para o conhecimento de Pai Rubens Saraceni, ou seja, de Umbanda Sagrada, tá? Então, seria uma vertente da Umbanda. Então, falando um pouquinho mais dos tronos, nós estamos agora no trono da evolução. No lado cósmico, o trono masculino, nós temos quem? Pai Obaluaê. Quem não já ouviu falar de Pai Obaluaê, né? Aquele o Senhor das Palhas, aquele orixá todo coberto de palhas, eu amo demais, né? Abraço de Pai Obaluaê, nossa, é muito, muito, muito bom. Esse trono, o trono masculino da evolução, é um trono universal, tá? Pai Obaluaê, que está assentado nesse trono, o elemento de Pai Obaluaê é dual, tá? Então, nós temos tanto o elemento terra, água. É nessa ordem mesmo, terra, água. As cores características seria violeta, tá? Ou preto e branco também, nós utilizamos o preto e branco na cor religiosa, tá? O fator de Pai Obaluaê é o transformador. Então, Pai Obaluaê é aquele que vai transmutar os sentimentos íntimos, fazer evoluir, flexibilizar, decantar os sentimentos que estão ali paralisando a evolução dos seres. Então, ao mesmo tempo que Pai Obaluaê atua na evolução, nós temos que também pensar na estabilidade. Então, temos duas qualidades aqui. Pai Obaluaê tanto atua na estabilidade quanto no movimento. Então, na evolução, né? No movimento que dá a evolução. Os seres precisam de estabilidade para que eles possam, então, evoluir. Se está ali no tumulto, se pensarmos, né, na natureza, está tendo caos, está tendo um grupo de seres, um coletivo de alguma espécie animal que está ali sofrendo algum tipo de insegurança, né, na sobrevivência do grupo, ataques, etc., eles não tendem a se, em geral, tá? Eles não tendem a reproduzir, evoluírem, e assim ganhar espaço também naquele local. Eles estão lá ali lutando para a sobrevivência, né? Agora, se há uma certa estabilidade, com toda certeza eles conseguem ter melhores condições para evoluírem, crescerem, e assim em todos os aspectos, tá? Tanto na parte de território, quanto na quantidade de seres ali daquele grupo, tá? Perdoe-me se eu estiver falando alguma incorreção, mas geralmente é assim que acontece. Então, se os seres humanos precisam da estabilidade, tá? Para que tenham os seus recursos, né? Consigam pegar os seus recursos e, ao mesmo tempo, ganhar uma certa mobilidade, tá? Sem estabilidade, um ser não evolui, porque é necessário que esse ser tenha em todos os aspectos da sua vida. Então, busca-se muito a estabilidade para que tenha a evolução. Então, Pai
Obaloaê trabalha com essas duas qualidades, tá? Divinas, qualidades divinas, que são divinas porque são emanadas de Deus. Então, tanto evolução física, em todas as áreas, tá, gente? Mentalmente também, para ascender de um estágio para o outro, é necessário uma certa estabilidade da sua compreensão, do raciocínio, de alguma ideia, e a pessoa passa a um outro grau. Então, por isso que ele é Senhor das passagens, tá? É o Senhor de todas as passagens. Por quê? Porque ele está ali regendo o meio, proporcionando que uma pessoa passe de um nível vibratório ou de um estágio da evolução para outro. Isso acontece, como eu falei aqui, na parte mental, né? A pessoa estabiliza aquela ideia, ela pode partir para outra ideia, evoluir, aperfeiçoar, porque aquela parte daquela ideia já estaria estabilizada, então ele consegue aprimorar. E é assim que é, então ele passa de um estágio para outro. E isso só no mental. Agora, se formos pensar no nível vibratório, também. Então, a transmutação que Pai Obaluaê coloca, né, que ele trabalha e atua, seria então nisso. Ele transmuta de um nível para o outro, transmuta energia, faz com que o ser tenha condições de passar de um certo estágio para outro estágio. Então, estabilidade e movimento também. Pai Obaluaê também atua na parte medicinal, tá? Muito evocada na Umbanda, muitos clamam pelos seus enfermos, pela cura, porque ele trabalha também nessa questão de transmutação, trazendo bem-estar, trazendo o meio acelerador também da evolução das pessoas, e ele é muito, como eu falei, muito evocado para trabalhar na questão de cura. Existem várias lendas que falam a respeito dele, mas aqui não é o objetivo a gente tratar das lendas, né? Além da parte de cura também, que o Pai Obaluaê é muito, muito chamado, tá? Ele também atua na evolução dos seres ao tratar o corpo plasmático do espírito e reduzir o corpo plasmático do espírito para que ele possa ficar do tamanho do ser, né, do seu novo corpo, que está dentro do útero, para que haja, então, aquela, como vou dizer, não é um acoplamento, porque isso não acontece só com o nascimento, mas que aquele espírito seja reduzido para que fique do tamanho daquele futuro corpo carnal, e aí esse espírito vai assumir todas as características e feições do seu novo corpo. Então, é aí que entra a energia de Pai Obaluaê, quando ele vai atuar na encarnação, tá? Então, o Pai Obaluaê vai pegar aquele espírito, vai atuar, vai vir um raio, né? Vai vir uma energia magnética que vai, então, fazer com que aquele espírito reduza seu corpo plasmático e que, então, ele possa ficar do tamanho daquele seu novo corpo, assumir as características físicas daquele novo corpo, tá? E vamos falar também aqui de Mãe Nanã, tá? Mãe Nanã, o trono feminino da evolução, é a divindade que ela forma um par natural, né, magnético, energético e vibratório, com o trono masculino da evolução, Pai Obaluaê. Mãe Nanã irradia, né,
suas energias, gera de si suas energias em benefício da evolução dos seres. Então, o campo preferencial de Mãe Nanã é sobre a maturidade. Ela atua atuação no racional dos seres, ela atua decantando os seres emocionados e prepara-os para uma vida nova, só que mais equilibrada, tá? Então, esse é o campo preferencial de Mãe Nanã. Mãe Nanã, também sincretizada com Santana, né? A avó de Jesus, a mãe de Maria, né? Nós temos os elementos de Mãe Nanã, água e terra. Enquanto que Pai Obaluá é primeiro a terra, depois a água, Mãe Nanã é água-terra. É como se você pegasse a água e colocasse a terra. O contrário seria, então, Pai Obaluá, tá? Mãe Nanã tem aquela maleabilidade, tá? Então, nós podemos dizer que Mãe Nanã, ela tem, dual também, né? Como eu falei, seus elementos água e terra, tem essas duas qualidades, ela vai dar, então, maleabilidade e vai desfazer tudo aquilo que está paralisado, petrificar, tudo aquilo que está petrificado vai ali, vai, né, entrar a água, vai decantar, aquela energia, tá? Quando eu falo água, é energia. Aquela energia, então, vai decantar tudo e todos os seres, os seus vícios, os seus desequilíbrios, seus negativismos, tá? Ela desfaz o excesso. Então, vamos imaginar assim, Mãe Nanã, ela é conhecida também como a Senhora do Lodo, né? Do lago, né? O seu campo preferencial é lagos. Vai fazer uma oferenda, costumamos utilizar um lago para fazer uma oferenda, né? Então, nós temos ali um lago. No lago, o que a gente vê? Aquela água por cima, e embaixo do lago a gente vai ver decantado toda aquela matéria um pouco mais densa e mais pesada. É isso que o Mãe Nanã faz, tá? Então, na parte de cima, ela vai tornar aquela água mais límpida, e na parte de baixo vai ficar ali depositado aquele material mais denso. Então, o que ela faz com os seres que estão ali com o seu emocional mais denso? Quem tem sensibilidade sabe que há sentimentos mais densos, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que está com sentimentos mais densos, Mãe Nanã atua decantando aquele sentimento, vai baixando, né, aquietando aquele espírito, né? Imagina aquela orixá mais anciã, que é mais lenta, bem lentamente ela vai, então, decantando, fazendo com que aquele sentimento pesado seja depositado e não atrapalhe tanto o filho na sua evolução, tá? Então, ela trabalha no emocional desequilibrado, no racional desequilibrado também, né? Decantando e afixando, né, no seu barro, então, bem conhecida como o barro também, associado também a ela, né? E o que acontece? Ela, então, vai, na evolução, na reencarnação dos seres, como que ela atua? Ela vai pegar aquele espírito, vai envolver com a sua energia, vai decantar os seus sentimentos desequilibrados, suas emoções desequilibradas, seus vícios, vai deixar ele mais quietinho, vai aquietando aquele espírito, né? E vai depois levar, né? Vai entregar para Pai Obaloaê, que vai então levá-lo
para seu novo corpo, tá? Então, ela faz isso. Muitos espíritos que estão nas zonas um pouco mais densas, eles temem muito a energia de Mãe Nanã, porque quando eles sentem que está chegando a energia de Mãe Nanã e começa a envolvê-los, é porque eles já estão sendo encaminhados para uma nova reencarnação. Esses que não querem reencarnar, né? Eles são tomados aí um pouquinho, como eu vou dizer, chegou sua hora, né? Não adianta você fugir. E com relação aos seres que já estão equilibrados, é claro que é tudo mais tranquilo, tá? Então, Mãe Nanã também, ela é associada à ansiedade, como eu vou dizer, ao ancião, tá? A velhice, quando a pessoa começa a esquecer de muitas coisas que vivenciou da sua vida, a energia de Mãe Nanã está sendo associada àquela senilidade, tá? Ela adormece a memória, tanto do ser que já está numa idade avançada, né? Aqui é o caso, como eu estava falando, da idade avançada, mas também no caso que eu acabei de dizer, daqueles espíritos que vão ser encaminhados para uma nova reencarnação. Então, ela adormece aquele espírito, adormece aquela memória. Então, ela adormece a memória, quieta, e Pai Obaluaê reduz o corpo plasmático, tá? Estamos aqui também falando na questão feminina, ela está associada à menopausa, enquanto que no início desta fase feminina, o Oxum está ligado, estimulando a sexualidade feminina. No meio da vida temos ali Iemanjá com a sua maturidade de mulher e estimulando a maternidade, e temos no final Mãe Nanã. Então temos essas 3 etapas. Primeiro Mãe Oxum, associada a essa fase feminina, depois Mãe Iemanjá, já numa fase que estimula a maternidade, e temos Mãe Nanã, que temos na fase de uma pessoa que já está com uma idade já mais avançada, que é uma avó que já está passando ali pela parte de menopausa, paralisando a questão de geração, né? Geração de filhos. Como a Yama já está na geração, Mãe Nanã está ali paralisando essa questão, tá? E temos ainda aqui, deixa eu só falar então dos elementos, né? Então, funções, né? Como eu venho falando, os fatores de Mãe Nanã, o fator de Mãe Nanã é o decantador, a cor é a lilás, então você vai acender uma vela para Mãe Nanã, é uma cor lilás, enquanto que Pai Obaluaê é um violeta, é mais forte. Nanã é lilás, um pouquinho mais fraco, tá? As funções é decantar a emotividade dos seres, desenvolver a razão neles, né? Vai desenvolver a razão. Então, dá aquela decantada naqueles vícios, naqueles desequilíbrios emocionais e desenvolve a razão para eles. Como eu falei, ela rege a maturidade nos seres. Alimentos, né? Vai fazer uma oferenda, né? Então, quais são os alimentos que são utilizados numa oferenda? Um figo roxo, também temos um melão, um mamão, arroz também. Enquanto para Pai Obaluaê, nós temos os alimentos pipoca, né? Quem nunca ouviu falar ou quem nunca viu, né? Muita gente já viu, já passou pelo ritual de banho de pipoca. Temos a pipoca, o mel, a água, o figo, a batata doce roxa, beterraba. É interessante a questão da pipoca, porque a pipoca ela sofre, então, uma transmutação, né? Ela é um milho, ela passa
pelo fogo e ela transmuta, ela muda, e ela não retorna mais ao seu estado anterior. Então, seria isso a transmutação, que Pai Obaluaê gera de si também. A pedra de Pai Obaluaê seria uma turmalina preta, né? E Nanã, nós temos aqui a ametista. Ametista muito ligada à cor roxa, lilás. Saudações. Saudações, nós temos aqui a Totô Obaluaê, a Totô, meu pai. E saudação para a mãe Nanã é Saluba Nanã, ou seja, salve a mãe das águas pantaneiras. A linha mais comum de trabalho para Pai Obaluaê, pretos velhos, pajés seriam aqueles caboclos já anciãos, tá? Sincretismo com São Lázaro. Então, se você for no Congá e você vê uma imagem de São Lázaro, está ali representando Pai Obaluaê. E sincretismo, como eu falei, de Mãe Nanã, é nossa Santana, Santa Ana. E a linha de pretos velhos e de pajés são as linhas mais comuns ligadas à Mãe Nanã. Muitos nomes característicos de guias, de entidades, nós temos ali por exemplo, coloco Ana no seu nome, né? Geralmente, né? Um guia, um herê que tem Ana, Aninha, está associado a essa energia de Mãe Nanã, tá? Então, seu campo preferencial, seu campo energético é ligado, né? Essa vibração que atua nesse guia é de Mãe Nanã, tá? Então, seria isso que nós temos para hoje, tá? Agradeço, então, a oportunidade, agradeço aí a paciência, né? Como dizem, agradeço a paciência, mas agradeço também a todos aqui que assistiram a aula. Muito, muito, muito obrigada, que tenham uma ótima semana e que Pai Oxalá proteja todos, abençoe e ilumine. Gratidão, gratidão, gratidão.